Oi, pessoal, tudo bem? Bom, o grego que a gente está aprendendo é o dialeto ático, né? O grego antigo ático. O que significa isso de dialeto ático? Bom, como em São Paulo se fala de um jeito, usa um certo sotaque, certas expressões, e no Ceará se fala de outro jeito, com outro sotaque, expressões maravilhosas que eu ainda preciso aprender, preciso passar um tempo lá no Ceará para aprender. Também na Grécia aconteciam essas variações linguísticas, né? Isso acontecia porque foi uma colonização muito vasta de todas aquelas ilhas, toda aquela região ali, norte da África, região que hoje é Itália e tal. Assim, é uma região realmente muito grande. E então, entre um lugar e outro, havia muitas diferenças no falar. E entre uma época e outra, né? Porque, como a gente viu lá no primeiro vídeo, foi uma língua que durou bastante tempo. E meio que dura até hoje, né? Porque existe o grego moderno, que apesar de ser diferente do grego antigo, é um desenvolvimento. E esse dialeto ático também é um desenvolvimento do dialeto jônico. O dialeto jônico é o dialeto homérico, né? No qual foi escrita a Ilíada e a Odisseia. Escrita, mas antes de escrita, composta a Ilíada e a Odisseia e posteriormente fixada em sua forma escrita. Esse dialeto também foi usado pelo Heródoto. E parece que o Heródoto é um dos autores mais difíceis de ler. Quando eu começar a conseguir ler alguma coisa, eu conto para vocês o que é mais fácil ou mais difícil, tá bom? Além do jônico, tem o dórico, que também é um dialeto literário, né? Foi usado pelo Píndaro e Teófilo. E o eólico, que os principais poetas foram Safo, Adoro e Alceu. E os outros dialetos? Tem vários outros, só que eles chegaram até nós por meio de inscrições em túmulos, monumentos, documentos, até grafites. Não teve uma expressão literária tão rica quanto esses, né? Então, esses em especial acabam se destacando por ter bastante coisa literária escrita neles, tá? Mas tem diversos outros dialetos além desses. Bom, entre o português e o grego tem uma pequena diferença na pontuação. É o ponto e vírgula que marca a interrogação, ao invés do nosso tradicional ponto de interrogação. E no lugar de 2 pontos se utiliza esse tal de ponto alto, que é uma coisa que eu nunca tinha visto. Descobri que existe agora. E o grego também é muito especial, porque é uma língua com declinação. Quem já estudou, sei lá, alemão, islandês, russo, sabe do que eu tô falando. A declinação, ela se parece com a conjugação. Só que ao invés de ser para os verbos, é para os substantivos. Né? Então, seria a flexão verbal, que é a conjugação, e a flexão nominal, nome, substantivo, nominal, declinação. O Fernando, né, o professor, trouxe esse exemplo aqui do latim, que também é uma língua flexionada, que talvez seja mais fácil de acompanhar, porque eu imagino que nem todo mundo que está vendo esse vídeo já aprendeu o alfabeto grego. Então, talvez seja bom começar no latim. Achei uma proposta interessante, né? Essa declinação significa que o finzinho da palavra muda. Então, no que o finzinho da palavra muda, muda também a função sintática dela na frase. Ou seja, o que ela está fazendo na frase. Fica bem mais fácil de entender com o exemplo, caso você não se lembre bem o que é função sintática. Né? Então, lupus capram videt significa o lobo vê a cabra. Capra lupum videt, a cabra vê o lobo. Mas o que acontece? Se a gente colocasse lupum capra videt, ia continuar o mesmo sentido. Não é a ordem que determina isso. O lobo vê a cabra vê o lobo, são orações que em português ficam ambíguas. Não dá para ter... Assim, a organização dela sugere que seria o primeiro elemento que vê o segundo. Mas não necessariamente. A gente poderia interpretar de outra forma. No latim, isso não está aberto à interpretação de forma nenhuma. De forma alguma. E no grego é a mesma coisa, olha só. Aqui a gente tem... a frase que está embaixo não é o sentido da frase. São o sentido das palavras, né? A mulher persuade o homem. Só que na primeira frase,
he gune peithei ton anthropon. Gene é o sujeito, enquanto anthropon é o objeto direto. Quando a gente flexiona essas palavras, a gente fica com a seguinte frase. Then gunaika peithei o anthropos. Então, a primeira frase é a mulher persuade o homem. A segunda frase, apesar de estar exatamente na mesma ordem, é o homem persuade a mulher. Porque na segunda frase é o homem que é o sujeito, né? Então, a gente vê que quando ele é o sujeito, é anthropos. E quando ele é o objeto direto, é anthropon. É a mesma coisa com o substantivo mulher, né? Que quando é o sujeito é gune, e quando é o objeto direto é gunaika. E esses são os casos, né? Os casos têm a ver com a declinação, que vai determinar qual é essa função sintática dentro da frase. Temos aqui o caso nominativo, que se liga ao sujeito, né? Determina mais ou menos quem é o sujeito. O acusativo, que determina o objeto direto. O genitivo, que é um complemento nominal. Então, por exemplo, a maçã da Maria. Eu tô obcecada com as coisas de maçã de Maria, né? O boné do João. O livro do Sócrates. Que no inglês é aquele S, né? Toby's Diner. Esse S seria um resquício do caso genitivo em inglês. E por fim temos o dativo, que para ser honesta é o que eu acho mais difícil de entender, que é o objeto indireto e a localização. Por exemplo, no colégio. Isso seria uma localização, né? E, bom, temos também mais um caso, que é o vocativo, mas ele é bem simples e ele não tem tantas formas, porque ele é aquele Sócrates chamando, sabe? Então, ele acaba não aparecendo tanto. Ele é um caso meio à parte, sabe? Para exemplificar essa questão dos casos, a gente tem o adjetivo kalos, que significa bonito. O adjetivo tem que concordar com todas essas categorias, desde o número, que é o singular ou o plural, até o caso, que é o nominativo, genitivo, dativo, acusativo e, às vezes, o locativo, e o gênero, que é masculino, feminino e neutro. O professor Fernando sugeriu uma palavra para lembrar de tudo isso, que é genuca, seria gênero, número e caso. Então, a gente tem aqui no masculino nominativo, kalos, no genitivo singular, né? Kalou, kaló, kalon. No plural, kaloi, kaloi, o genitivo kalon, kalois, kalous. Já no feminino, kalé, kalés, kalei, kalém. O feminino também, mas agora é plural, kalai, kalon, kalais, kalás. E finalmente o neutro, primeiro singular, kalon, kalou, kalói, kalon. E no plural, kalá, kalon, kalóis, kalá. Vocês podem ver que algumas formas se repetem, especialmente entre o masculino e o neutro, né? Então, a gente tem, vamos ver aqui, kalóis. Não é? No dativo plural, kalóis, kalóis, tanto no masculino quanto no neutro. E o feminino é quase igual, que é kalais, mas tem uma letrinha diferente aí, né? O alfa. Uma coisa que pode ajudar um pouco a determinar, pelo menos o gênero das palavras, são os artigos, que no latim não tem. Então, a gente tem essa pequena facilidade no grego. Normalmente, todas as palavras vão vir acompanhadas de artigo, né? Todos os substantivos vão vir acompanhados de artigo. Mas, às vezes, pode parecer um sem artigo. E isso significa que é um artigo indefinido. A gente interpreta como artigo indefinido. Que seria, eu quero uma maçã. Eu quero a maçã da feira. A maçã da feira é um artigo definido.
uma maçã é um artigo indefinido, porque pode ser qualquer maçã. A da feira é específica, é a da feira. Então, às vezes, pode parecer uma sem artigo por conta de estar denotando um artigo indefinido, né? Mas normalmente vai aparecer com. E aqui estão os artigos, vou ler para vocês primeiro no singular masculino. Ho, tou, toi, tom. O plural masculino, oi, tom, tois, tous. Agora o feminino no singular. Ré, tes, tei, tem. E no plural. Ai, tom, tais, tas. Já o neutro, no singular, to, tou, toi, to. E no plural, tá, tom, aliás, tá, tom, tois e tá. De novo, entre o masculino e o neutro, tem algumas formas que se repetem. É isso aí. Espero que eu não tenha falado nenhuma besteira. Se você já sabe grego antigo e eu falei algo errado, pode me corrigir nos comentários que eu faço um vídeo de errata depois, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Tchau, tchau!